Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir aqui esse vídeo, vamos começar falando de Mirassol e Flamengo. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns aqui ao Flamengo, que nessa semana conquistou o título do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, na última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0 o Vasco, jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 1-0 o Ceará, jogando em casa. O Mirassol está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo está na primeira colocação. Os dois times jogam essa última rodada só para cumprir tabela. O Mirassol já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores e o Flamengo já garantiu o título. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 18 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Flamengo vem de 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Dois times que vêm em clima de festa para essa partida. O Flamengo deve com um time recheado de jogadores do Sub-20. O Mirassol tenta fazer história terminando invicto em casa na sua primeira campanha na Série A. Vou de Mirassol para essa partida, 3-1. 2 gols de Carlos Eduardo e um de Danielzinho pro Mirassol. E pro Flamengo eu vou num gol do Douglas Telles. Agora vamos falar de Sport e Grêmio. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Bahia, jogando fora de casa. Já o Grêmio perdeu de 2-1 do Fluminense, jogando em casa. Os dois times que vêm para essa última rodada só para cumprir tabela. O Sport na 20ª colocação já está rebaixado. Já o Grêmio está na 11ª colocação, não briga por mais nada. O Sport vem para essa partida 15 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de 10 derrotas seguidas na competição. Vem de 6 jogos sem saber o que é vencer em casa. E vem de 4 derrotas seguidas jogando na Ilha do Retiro. Já o Grêmio vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport que está na contagem regressiva para essa péssima campanha na competição acabar. Contra um Grêmio que vem naquele clima de fim de feira. Vou numa vitória do Grêmio para essa partida, 1-0, gol do Aravena. Agora vamos falar de Corinthians e Juventude. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Fortaleza, jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 3-0 do Santos, jogando em casa. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude está na 19ª colocação. Os dois times não brigam por mais nada nessa última rodada. O Juventude já está rebaixado. Já o Corinthians não tem mais como nem conseguir vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer. Já o Juventude vem de 4 jogos sem saber o que é vencer. E o Juventude que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Juventude nunca venceu o Corinthians jogando em Itaquera. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai com o time reserva pensando na Copa do Brasil quarta-feira? Sim, mas com o time completo ou não, acredito que o Corinthians tem a obrigação de terminar o Campeonato Brasileiro com uma vitória em casa contra o segundo pior time do campeonato. Vou de Corinthians para essa partida, 2-0. Vou de Thales Magno e Romero. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Palmeiras, jogando em casa. Já o Vasco perdeu de 2-0 do Mirassol, também jogando em casa. O Atlético Mineiro está na 13ª colocação. Já o Vasco está na 12ª colocação. Os dois times não brigam por mais nada nessa última rodada, jogam só para cumprir tabela. O Atlético Mineiro vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer em casa. Já o Vasco vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro que vem precisando dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Precisa reencontrar o caminho das vitórias na última partida da temporada. Contra um Vasco que deve ter um time todo modificado pensando na Copa do Brasil quinta-feira. Vou numa vitória do Atlético Mineiro para esse jogo, 2-1. Gol de Hulk e Dudu pro Atlético Mineiro. E pro Vasco eu vou no gol do Matheus França. Agora vamos falar de Santos e Cruzeiro. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-0 o Juventude jogando fora de casa. Já o Cruzeiro empatou em 2-2 contra o Botafogo jogando em casa.
O Santos está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta se livrar do rebaixamento nessa última rodada. Para isso acontecer, o Santos precisa pelo menos empatar. Em caso de uma derrota, o Santos precisa torcer por tropeço de Ceará, Fortaleza ou Vitória. Já o Cruzeiro está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, joga essa última rodada só para cumprir tabela. O Santos vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota no Campeonato Brasileiro e de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Cruzeiro vem de 12 jogos sem saber como a derrota e de mais 6 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos só depende de si para se livrar. Enfrenta um Cruzeiro que talvez vai preservar alguns titulares pensando na Copa do Brasil quarta-feira. O Santos joga em casa. É um cenário que não tem como dar errado para o Santos permanecer na Série A. Eu vou numa vitória do Santos para esse jogo, 1-0, gol do Neymar. Agora vamos falar de Ceará e Palmeiras. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Flamengo, jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 3-0 o Atlético Mineiro, também jogando fora de casa. O Ceará está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta se livrar do rebaixamento nessa última rodada. Para isso acontecer, o Ceará precisa apenas vencer. Em caso de um empate ou uma derrota, o Ceará precisará torcer por tropeços de Fortaleza, Vitória e Internacional. Já o Palmeiras está na 2ª colocação, joga essa última rodada só para cumprir tabela. O Ceará vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro e de mais 3 jogos sem saber o que é vencer em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vem numa semana melancólica após ter perdido os títulos da Libertadores e Brasileiro para o Flamengo? Sim. Vai ter desfalques importantes nessa partida? Sim. Mas mesmo com essas circunstâncias, eu ainda vejo o Palmeiras favorito para vencer o Ceará dentro do Castelão. Eu vou numa vitória do Palmeiras para esse jogo, 1-0, gol do Sousa. Agora vamos falar de Botafogo e Fortaleza. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 2-1 o Corinthians jogando em casa. O Botafogo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores nessa última rodada. Para o Botafogo conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores, ele precisa vencer o Fortaleza e torcer para que não haja vencedor no duelo entre Fluminense e Bahia. Já o Fortaleza está em 16º, briga contra rebaixamento nessa última rodada. Para o Fortaleza se livrar do rebaixamento, o Fortaleza precisa apenas vencer. Em caso de uma derrota ou um empate, o Fortaleza precisará torcer por tropeço de Vitória Internacional. O Botafogo vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. E vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando como mandante no Newton Santos. Já o Fortaleza vem de 9 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 4 vitórias consecutivas. E vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E o Fortaleza que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não vence o Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza se reencontrou nessa reta final de competição. Pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos, o Fortaleza merece a permanência na Série A. Mas nessa partida acho que a força do Botafogo no Newton Santos vai prevalecer. Eu vou de Botafogo para essa partida, 2-1. Gol de Arthur e Montoro para o Botafogo. E para o Fortaleza eu vou no gol do Moisés. Agora vamos falar de Vitória e São Paulo. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-0 do Bragantino, jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 3-0 o Internacional, jogando como mandante. O Vitória está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta se livrar do rebaixamento nessa última rodada. Para o Vitória se livrar do rebaixamento, ele precisa vencer o São Paulo e torcer para que Ceará, Fortaleza ou Santos tropecem. Já o São Paulo está na 8ª colocação. Matematicamente o São Paulo não briga por mais nada nessa última rodada, mas o São Paulo tenta garantir a 8ª colocação, porque em caso de título do Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil abriria um G8 no Brasileiro, onde o São Paulo poderia conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O Vitória vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota em casa no Brasileiro. Já o São Paulo vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2016 não perde do Vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu fico na dúvida como é que vai estar o aspecto psicológico do Vitória para essa última rodada, porque voltou a perder depois de 5 jogos, entrou na zona de rebaixamento faltando uma rodada para o fim, vem de uma goleada sofrida na última partida. Acredito que a perna vai pesar para o Vitória e o São Paulo vai sair vitorioso no Barradão. Eu vou de 1-0 São Paulo, gol do Tapia. Agora vamos falar de Internacional e Bragantino.
O Internacional, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3-0 do São Paulo, jogando como visitante. Já o Bragantino venceu por 4-0 vitória jogando em casa. O Internacional está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, briga contra rebaixamento nessa última rodada. Para o Internacional se livrar do rebaixamento, ele precisa vencer o Bragantino e torcer para que Vitória, Ceará ou Fortaleza tropecem nos seus jogos. Já o Bragantino está na 9ª colocação. Matematicamente o Bragantino não briga por mais nada nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, mas tenta garantir a 8ª colocação, porque em caso de título do Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o Bragantino poderia garantir uma vaga na pré-Libertadores, caso terminasse em 8º. O Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro, mas vem de 6 jogos sem saber o que é uma derrota em casa. Já o Bragantino vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Internacional. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional vem de 2 goleadas sofridas, vem num cenário devastador onde não depende de si na última rodada, mas mesmo com essas circunstâncias eu acredito que o Internacional tenha condições de sair com a vitória e tenha condições de se livrar do rebaixamento ali num sufoco. Eu vou numa vitória do Internacional para essa partida, 2-1. 2 gols de Alan Patrick pro Inter e pro Bragantino eu vou num gol do Sacha. Agora vamos falar de Fluminense e Bahia. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Grêmio, jogando fora de casa. Já o Bahia venceu por 2-0 o Sport jogando em casa. O Fluminense está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia está na 6ª colocação. Os dois times nessa última rodada brigam por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para o Fluminense só a vitória interessa. Em caso de uma derrota ele obviamente perde a vaga na fase de grupos para o Bahia. E em caso de um empate precisaria torcer para que o Botafogo tropeçasse diante do Fortaleza. O Fluminense vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 8 vitórias consecutivas no Maracanã como mandante. Já o Bahia vem de 3 jogos sem saber como a derrota, mas vem de 9 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E o Bahia que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 1987 não vence o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Me apegando um pouco na evolução que o Fluminense teve nessas últimas rodadas e me apegando um pouco nos últimos jogos do Bahia como visitante, eu vejo o Fluminense favorito para sair com os 3 pontos nesse confronto direto no Maracanã. Eu vou de Fluminense para essa partida, 1-0 gol do Keno. Bom, falamos dos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.